você! Seja bem-vindo a mais um SETcast. Eu sou a Deise Feitosa e estamos juntos hoje para mais um episódio. E só lembrando, da SET, que você já conhece muito bem, é uma associação que reúne profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia e modelos de negócios, a SET acompanha as tendências desse amplo universo do conteúdo audiovisual e traz tudo aqui para você. Quer saber das novidades? Vem para a SET, você sabe, né? E o SETcast é um dos canais de comunicação da SET. Aqui temos sempre convidados muito especiais que contam as suas experiências, suas histórias inspiradoras. Falamos de tudo: tecnologia, negócios, mídia e entretenimento em geral, mas você sabe que não é só isso. Acompanhe então os nossos episódios e se atualize, aprenda, se divirta, se emocione, enfim, fique com a gente. E para saber mais sobre a SET e se associar, acesse set.org.br. E hoje temos conosco uma pessoa muito especial. É um dos maiores especialistas desse país nos estudos de rádio popular, comunitária, rádio como um todo. É o Pedro Vaz, Pedro Cerico Vaz Filho. Pedro, seja muito bem-vindo aqui no SETcast. Estamos muito contentes aqui com a sua presença conosco. Muito obrigado, Deise. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria estar aí com vocês, mas hoje eu estou com uma missão e será fora de São Paulo, mas eu estou muito feliz de falar com vocês e grato pelas palavras. A gente estuda bastante, mas assim, aprendendo muito também. Isso que é mais importante, é uma felicidade estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo espaço. Mas é tudo verdade o que eu falei, gente. É um dos maiores pesquisadores, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Também deu aula em diferentes instituições, universidades. Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a história dele e não tiro nada do que eu falei. Realmente é um dos maiores especialistas que temos sobre rádio no Brasil e é um tema que a gente tem discutido bastante aqui no SETcast. A rádio, o rádio, né? O rádio, é importante a gente colocar o rádio, a rádio. Então, a rádio, alguma emissora de radiodifusão. E temos o rádio, veículo de comunicação. Então, o rádio ele continua forte, potente e vamos falar sobre isso aqui com o Pedro. Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, quem é o Pedro Cerico Vaz Filho? Muito obrigado. Bom, eu, Pedro Cerico Vaz Filho, nascido aqui em São Paulo, em 4 de dezembro de 62, eu completo 63 neste ano em dezembro. E aí, para resumir um pouco, né, vamos falar, você falou muito do rádio e eu realmente gosto de falar do rádio. Eu comecei a gostar muito do rádio na infância mesmo, por ouvir muito rádio, entender a linguagem do rádio, como o rádio era um meio facilitador de entendimentos, não só a questão musical. E falar a idade, eu gosto muito da minha idade, Deise, porque a gente nasceu numa época e pude conhecer coisas legais, pessoas na arte, na política e depois como profissional. Isso me ajudou muito. Então, eu tenho registros incríveis, por exemplo, de jovenzinho, quando era office boy, de comprar ingresso no Teatro Brigadeiro e estar lá no balcão a Elis Regina, entendeu? Vendendo ingresso, né? Porque ela fazia muito isso. E assistir o show da Clara Nunes em frente à minha casa, que morava no centro da cidade, uma época da minha vida. Mas eu nasci mesmo no bairro do Ipiranga, ao lado da comunidade de Heliópolis, bem pertinho, quando a comunidade nem existia. Então eu convivi com a comunidade na infância e acompanhei o crescimento da favela, né? Uma das maiores favelas do país. E hoje eu sou voluntário lá. Bom, mas nessa cronologia, eu vou gostar do rádio muito na infância e o que me levou a fazer o jornalismo, que eu fiz jornalismo, depois eu me especializei na Casper Libero, fiz especialização na Casper Libero, depois fiz um mestrado, depois fiz outro mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. Mas tudo isso veio dessa base na infância e começa principalmente quando eu, em 75, eu tinha 11 anos de idade e houve ali uma situação na nossa família
Meu pai ele era militar, ele tem o mesmo nome que eu, Pedro Cerico Vaz. Ele era militar do Corpo de Bombeiros, ele era bombeiro, apagava Uhum. incêndio, apagou o incêndio do edifício Andraus, do edifício Joelma, em 74. Então, assim, mais um ano depois, em 75, era governo Ernesto Geisel, muitos militares, como meu pai, eles reagiam àquele sistema ditador forte e opressor, censura forte, né? Então existia um grupo de militares, alguns grupos, não só em São Paulo, mas no país, que reagiam àquela situação. Então, normalmente, a gente fala o governo militar, ditadura militar, mas muitas pessoas não falam, e é um estudo que eu estou fazendo, sobre os militares que foram presos naquela ocasião, e esses militares, eles reagiram com o sistema. E por reagir contra o sistema, no qual eles estavam inseridos dentro daquele grupo militar, eles foram perseguidos e presos, e muitos foram mortos e torturados. É o caso do meu pai. Meu pai não chegou a ser morto, mas ele passou por uma tortura muito forte. E o período de prisão dele foi o período do segundo semestre de 75, quando ele vai para uma prisão em São Paulo, na Rua Tutóia, onde tem ali, onde ocorre também a morte do Vladimir Herzog, famoso Vladimir Herzog, jornalista que a gente conheceu, muito mais, infelizmente, após a morte, a história dele, né? Então, esse é um estudo hoje que eu estou fazendo em casa, a minha irmã já fazia, ela faleceu, então eu estou, assim, revendo essas questões da nossa família, que a gente segurou durante um tempo para contar. Mas todo esse fator aí foi me levando a gostar mais da comunicação, era um desafio, porque de 75 até a abertura política, era tudo muito difícil para a nossa família e para outras famílias, que tinham que responder, assim, por exemplo, não podia ter certas revistas em casa, certos livros, era uma coisa assim, eu estou falando de um passado de 50 anos, mas parece que foi ontem quando eu falo isso, né? Então, ontem, por exemplo, você não podia ter certas revistas em casa. Quando meu pai saiu da prisão, ele tinha ficou com muito receio, a família tinha muito receio. No dia que ele foi preso, a gente nem sabia para onde ele foi. Depois minha mãe, que já trabalhava, minha mãe trabalhava, éramos quatro, ela ficou procurando saber onde ele estava. A gente até achou, né? Depois fomos num batalhão que fica ali na Avenida Tiradentes, e lá ele estava lá, todo machucado. Enfim, tudo isso me levou a gostar mais da comunicação, a ouvir mais o rádio e as músicas que tentavam trazer para a gente uma informação através das letras, né? Embora a cultura popular brasileira, somente no rádio, estava muito impregnada com músicas estrangeiras. E como dizia Elis Regina, de qualidade até duvidosa. É uma forma de disfarçar. Mas tínhamos os geniais, né? Milton Nascimento, Gil, Caetano, etc. E vários outros artistas que tentavam trazer informação, escritores maravilhosos também. Então, a partir daí, eu fui me interessando por jornalismo, mas eu tive que começar a trabalhar já nessa infância, com 12 anos. Eu fui trabalhar como pacoteiro no mercado, office boy, a gente tinha que se virar, porque não tinha mais aquele recurso financeiro de antes. Também não era muito. Era assim muito. A gente vivia era uma vida muito simples, modesta, e mais a gente tem que começar a trabalhar na infância, e de lá para cá não parei mais. Até hoje eu trabalho, carteirinha assinada, e a gente, embora já seja aposentado. Foi isso que me levou a gostar muito da comunicação. Fiz várias coisas até que eu resolvi fazer jornalismo mesmo. Eu ingressei no jornalismo na faculdade somente em 86 e me formei em 90. Aí meu primeiro emprego em 90, ainda como estudante, foi na Rádio Record. E aí eu já estava num universo que eu gostava muito. Mas essa questão da ditadura foi muito forte, muito influenciadora, porque acaba tendo que assumir um papel adulto, né? A infância ela é interrompida, as Sim. brincadeiras, porque entender um outro tipo de abordagem. A necessidade começa a ser outra, e assim, não é um medo, mas é um cuidado extremo, porque a gente nem sabia o que estava acontecendo exatamente. A alienação era tão forte, mas existia no ar, pairava algo muito sério, e a gente começava a ver que pessoas sumiam, desapareciam, e próximo da gente. Sem contar aquelas pessoas que também desapareciam da vida da gente porque elas tinham medo
de qualquer envolvimento. Então, isso me levou ao jornalismo. Falei muito, hein? Nossa, que bela história. E você tem um vínculo muito grande com rádios comunitárias, rádios populares. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, inclusive, disso, né? Até hoje você é voluntário, você tem projetos relacionados a rádios comunitárias também com Heliópolis, Paraisópolis. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e também sobre a importância que tem, sobre a potência que é uma rádio comunitária. Perfeito. Então, a aproximação com a rádio comunitária, como falei, foi da infância. E, na verdade, naquela época, anos 70, a gente nem tinha contato com rádio comunitário, porque não existia também, pelo menos lá em Heliópolis. Mas eu fui vendo, na minha janela, a comunidade crescer, assim, né? E também indo lá, o terreno de 1 milhão de metros quadrados da favela de Heliópolis, Daisy, é um terreno gigante, assim, é um terreno de 1 milhão de metros quadrados, hoje tem mais de 200 mil pessoas. Naquela época não tinha, era um campo de futebol que a gente ia e começavam a surgir os primeiros barracos, vamos dizer assim. Eram casas de papelão, de madeira, e a gente vai convivendo com essa crescência. E sem falar em violência, porque não tinha essa questão da violência ali, né? Eram necessidades mesmo, numa década de 70, muito conturbada com política, essa coisa toda. E aí, vendo tudo isso, eu começo a me interessar por essa questão social e que hoje se fala muito. E juntamente com isso, Deise, tem uma coisa interessante, porque eu era criança e a minha vizinhança, eu sou um homem pardo de pele clara, meu pai era um homem negro e minha mãe uma mulher mestiça. Então nós convivemos muito com essa questão que hoje se fala do racismo e tal, mas naquela época a minha vizinhança muito próxima da gente, uma família que ocupava um terreno ao lado da minha casa e a família todos os integrantes negros e muitas mulheres também, mais mulheres que homens, mulheres negras. E tinha uma questão que era um movimento que acontecia naquela época, nos 70, se fala pouco hoje, que era um movimento que acontecia toda sexta-feira à noite no Viaduto do Chá. Então, eu com a vizinhança, e às vezes a gente ia para lá, para o Viaduto do Chá, pegava ônibus, né? E até o Viaduto do Chá, toda sexta-feira à noite, era uma concentração da população negra gigante. Uhum. E ali, então, a gente tinha discursos, consciência. O Viaduto do Chá e o espaço em frente ao Teatro Municipal ficava tomado pela população na sexta-feira à noite. E era muito interessante isso. Então, isso me ajudou a entender uma série de coisas sobre a questão racial e sobre a questão cidadã, promoção da cidadania. Depois eu me formar, eu vou trabalhar na Rádio Record, na Rádio Capital, na Rádio CBN, e outras emissoras, jornais, eu trabalhei em Jornal Diário Popular, enfim, e também na Fundação Casper Libero. Mas tudo isso, no paralelo, eu fui convivendo com a crescência da Rádio Comunitária em Heliópolis, quando ela começa, né? Então já tinha, aí a comunidade já era grande, já tinha muita gente lá, já existia uma associação de moradores chamada UNAS, eles então vão formar a Rádio Heliópolis, lá nos anos 2000. E aí eu vou acompanhando isso. E como eu já estudava, já trabalhava, já lecionava, eu vou lecionar para muitos moradores de Heliópolis, né? Muitas pessoas que moravam lá vão fazer faculdade na Universidade de São Marcos, onde eu lecionava por um projeto de integração com a favela. E aí eu me aproximo mais ainda, e é nesse momento que eu conheço pessoas que tinham muita dificuldade com o microfone, com a reportagem, com uma série de coisas, e a gente começa a trabalhar isso extra-aula. Aí eu me aproximo mesmo da rádio comunitária, viro um voluntário para fazer press release, inclusive eu já tenho um press inclusive eu faço press release direto para eles, em ações que eles têm, projetos que eles têm lá. Eu vou muito, hoje eu já não moro mais no Ipiranga, moro no Paraíso, mas eu estou sempre em contato com a população de lá e eles vêm aqui também, a gente troca muitas ideias, tá? Então a minha aproximação com a rádio comunitária, ela mostrou que a rádio ela tem esse potencial de potencializar a cidadania, foi o que me levou a fazer um doutorado sobre rádios comunitárias. Quando eu fiz meu doutorado pela Universidade Metodista,
Eu estudei as rádios comunitárias do ABC Paulista, que é um ambiente muito fértil, muito rico, de muitas rádios comunitárias. Aí, para delimitar o tema, eu estudei 11 rádios comunitárias, que eu contemplo no meu texto de doutorado, e aí eu vejo como é importante esse trabalho de rádio comunitária. Porém, com alguns problemas que a gente tem que acentuar também, e muitas das vezes acabam se desviando. A palavra comunitária é muito romântica, mas a gente fica assim um pouco preocupado, Deise, porque muitas acabam tocando músicas que estão em voga no mercado, rádio comercial. Então, a gente tem que chamar a atenção também de quem faz rádio comunitária, que quem precisa ser contemplado é a comunidade. Uhum. E sobre regulamentação, a gente teve um amplo processo de regulamentação de rádios comunitárias aqui no Brasil. Você podia trazer um pouco desse cenário? Olha, a gente teve essa questão da regulamentação, mas infelizmente a gente ainda está padecendo uma série de questões. Quando nós tivemos passagem de governos do Collor para o Itamar Franco, né? Depois Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula, o quadro não mudou muito. Infelizmente não mudou, né? Existe uma aceitação maior, um olhar mais assim, vamos dizer, aceitável, mas ainda as emissoras comunitárias elas padecem de não ter como se sustentar como as comerciais fazem, né? As frequências são únicas, 87,5. As rádios elas precisam estar vinculadas a uma instituição, uma ONG ou uma outra instituição que auxilie no sustento dessas emissoras, mas a questão é que é sempre muito difícil para a rádio comunitária. Muitas vivem e sobrevivem um pouco, tentando fazer muito, e aí isso compromete a programação. Tem rádios comunitárias fora de São Paulo, ou mesmo aqui em São Paulo, que às vezes tem que deixar, entre aspas, no piloto automático, com músicas rodando o tempo todo, porque não dá para manter uma programação 24 horas. Então, regulamentações, existe um fórum muito importante, que é o Fórum da Cidadania, que fica em São Paulo, que auxilia muito as rádios comunitárias, né? É o Fórum da Democracia, da Comunicação, que é muito interessante o trabalho que eles fazem, entre outras instituições, até acadêmicas, que vão, e pessoas voluntárias que fazem serviço. Mas, assim, precisa ter um recurso financeiro mesmo, um apoio nesse sentido, que facilite a viabilidade dessas emissoras. Muitas acabam desistindo, acabam fechando, porque não tem essa atenção que permita um comercial, um patrocínio, alguma coisa nesse sentido, ainda que seja controlado. Quanto à questão das rádios comunitárias tendo um alcance curto, poucos quarteirões, poucos metros até aí, isso é uma coisa que já foi estabelecida lá em 98. Mas, como as rádios hoje são potencializadas pela internet, todas têm os respectivos sites, isso ajuda muito. Mas, infelizmente, a gente precisa trabalhar também essa questão de auxílio comercial e também de auxílio estrutural. Eu converso muito com o pessoal de rádio comunitária, porque quando eu ligo uma rádio comunitária e ouço uma música comercial, não vejo problema nenhum. Mas quando isso se torna rotina e aquele artista da comunidade não está sendo contemplado, isso é uma coisa preocupante. Ele precisa desse apoio, ele precisa tocar naquela rádio, né? Uhum. Então, a gente não pode dar uma porcentagem maior para a estrutura comercial e somente musical e detrimento contra outros conteúdos. Então, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas Claro. infelizmente ela ainda está muito aquém do que poderia ser em pleno século XXI, 2025. A questão de patrocínios comerciais, eles foram. Essa questão foi liberada? Como é que tá? Não, a gente ainda está padecendo assim, tem muitos apoiadores, né? Muitos apoiadores, mas é bem distinto do que é uma rádio comercial, assim, que tem isso regulamentado, estabelecido, né? Para a rádio comunitária, a coisa ainda está bem complicada nesse sentido e não está assim como poderia ser, né? E mais aberto, uma grande empresa, uma instituição que abraçasse e que fosse auxiliar nesse sentido, tá? Tem os testemunhais locais que são muito interessantes, mas um apoio maior seria fundamental
para a sobrevivência. Com um apoio maior, a gente teria também a condição de dar um auxílio de qualificação para o pessoal que está lá, que quer trabalhar, não só universitários, mas integrantes da comunidade. No entanto, muitos integrantes da comunidade buscam isso. Eu criei algumas oficinas, inclusive na Faculdade Casper Libero, houve uma época que eu realizava oficinas lá. Então, não só para Heliópolis, nós levávamos desde os estúdios lá da Faculdade Casper Libero, pessoal de Heliópolis, Vila Brasilândia, Capão Redondo, a gente tem alguns registros muito legais assim dessa troca. E como muitos universitários da Casper não conheciam a rádio comunitária, a gente fazia visita, né? Então, eu levei muitos alunos para Bacana, conhecer Pedro. a comunidade, as comunidades, não só Heliópolis, mas Paraisópolis também. Então, a gente chegou a fazer esse trabalho e, no início, existia uma certa reação dos alunos, até de pai de aluno. Ah, você vai levar meu filho, não sei onde. Eu falei, olha, é o seguinte, vamos com a gente. Era final de semana e depois da primeira visita, era muito legal. Nós fizemos um trabalho em Paraisópolis, uma grande reportagem lá, que ela foi premiada, inclusive. Então, quando eu fiz essa reportagem, primeiro eu levei os alunos da favela, Paraisópolis, para conhecer informalmente, e lá a gente definia a pauta, depois voltamos para a faculdade, tentei com os alunos, chamei alguns professores, alguns estão na Casper Libra ainda hoje, como o professor Lirálcio, e aí eu chamei os professores e falei, vamos debater aqui como a gente pode elaborar essa pauta. Chamei o professor Lirálcio, professor de filosofia e vários outros assim, e elaboramos uma pauta e fomos para Paraisópolis de novo com outro olhar. E dali surgiu uma, uma reportagem chamada Paraisópolis, a Caminho da Fé, que a gente estudou a questão da religião lá, e os alunos fizeram uma mega reportagem. Essa reportagem a gente escreveu num prêmio na Colômbia, que era da Paulus, da Colômbia, a editora Paulus a editora Paulus colombiana abriu um prêmio para rádios e para projetos como esse. E a gente se inscreveu e ganhamos o prêmio. Ficamos entre os 5 melhores trabalhos. Foi muito legal. Isso para os alunos foi muito bacana. O prêmio foi Bacana. entregue em Quito, no Equador. Foi bem bacana. É puro projeto de extensão, é extensão universitária. A gente quebra os muros da universidade, se conecta à E comunidade, aprende com a comunidade, é uma troca de saberes, de conhecimento. o meu trabalho é esse, Deise. Eu não consigo fazer trabalho sentado. Hoje me preocupa muito o jornalismo das rádios comerciais. Eu já falo isso nas rádios comunitárias. Quando eu vou para a rádio comunitária, sentado ali, ouvindo, isso desde o meu doutorado lá, que foi em 16, há 10 anos quase, né? 9 anos. Mas quando eu sentava para ouvir rádio e vejo o pessoal chegar na redação, uma rádio comunitária, sentar diante da tela e fazer o recorte e cole, eu falo, gente, isso não é. Isso é o trabalho sentado. Porque você já está copiando no site comercial, você está entrando nos sites comerciais que tem aí. A notícia já está lá, ou seja, ela já tem um tempo de existência, já está, né, entrando naquele já tá perecível. Você vai dar notícia que outro deu. Não, você está na comunidade, você cria um sistema, cria um grupo, cada um para um lado, coloca em 5 cantos da comunidade. Pega o quadro, como eu fiz na Heliópolis, uma parte sul, a parte leste, a parte centro, a parte oeste, a parte norte, vamos dividir e vai Uhum, ter muita informação. com Se o certeza. ouvinte não vem até você, você vai até ele. E é o que acontece em rádio comercial também, Deise. É uma crítica que eu faço. Rádio comercial hoje, eu estou ouvindo muitas rádios comerciais, sobretudo jornalismo. Está me impressionando o que acontece também no telejornalismo. Eu gosto muito de acompanhar, critico, mas eu gosto de acompanhar. Eu tenho muitos ex-alunos, pessoas queridas em muitas emissoras de televisão, de rádio. Eu estou acompanhando o Vitor La Regina, que é um repórter da Globo, que tá em Tel Aviv, a Maju Coutinho, que está em Paris, que foi nossa aluna, e, enfim, pessoas, o Alessandro Jodar, que está no esporte lá na Globo, são pessoas que eu acompanho, e também nas emissoras de rádio. Mas, no geral, assim, quando eu assisto um telejornal à noite, depois eu assisto o segundo, o terceiro, o quarto telejornal, e vou passando, as notícias são as mesmas, né? Isso me impressiona um pouco, porque, assim, me chama atenção isso. Eu fico vendo que a pauta está comprometida. E de manhã, principalmente quando eu ligo o rádio, ou passando de uma emissora para outra, eu também vejo isso, sabe? Então eu estou achando assim, eu sou daquela geração de criar pauta, de chegar
na redação, o chefe pergunta, Pedro, da sua casa até aqui, o que aconteceu? Qual é a pauta? Aí toda a equipe de reportagem tinha que falar das pautas, sugerir pautas, fora algumas que já estavam estabelecidas, não somente com press release, e as pautas eram aprovadas, a gente criava série de reportagem, tinha a questão de falar de notícia do Brasil e do mundo, que todo mundo tem que falar mesmo, mas tinha muita questão, nossa emissora furava a outra furava a gente. Exemplo, eu trabalhei num jornal extinto, Diário Popular. Uhum. O Diário Popular tentava furar a Folha da Tarde, a Folha da Tarde a gente davam também notícias comuns, mas existia a pauta. E algo que me chama a atenção nas rádios hoje, comerciais, é essa questão do conceito da audiência rotativa. Esse conceito já está muito comprometido em vários aspectos, porque de manhã eu ouço uma notícia, de manhã ela é reprisada, de manhã ela é reprisada de novo, e à tarde, à noite, e pior, madrugada, você ouve assim uma coxa de retalho de repetecos, Sim. e final de semana também. À noite, eu trabalhei na Rádio Capital à noite, e de dia, à noite nós criamos um programa lá. Uhum. E era um programa ao vivo à noite, com pautas que a gente iniciava durante o dia, mas que a gente percorria à noite. Era muito legal, né? A Uhum. programação da gente experimentar como tem gente à noite acordada numa cidade como São Paulo e como aquilo dava audiência. A rádio tinha uma audiência fantástica e não tinha, a gente não trabalhava ainda com WhatsApp, era telefone mesmo e mensagem via e-mail, mas aquilo, como se diz, bombava. Então, hoje eu vejo as emissoras não criando produtos, eu vejo emissora que tem vínculo com televisão, ela põe à noite um telejornal no rádio, que é outra linguagem, depois ela reprisa esse jornal e depois pode, às vezes, reprisa de novo. Aí eu estava ouvindo uma emissora, eu não gosto de citar o nome, porque eu tenho muitos amigos nas emissoras, gosto muito deles, mas eu já falei disso para eles também, é uma crítica que a gente faz. No dia 1º de maio agora, eu estava fazendo um estudo sobre rádios, para falar do 1º de maio, e aí eu liguei numa emissora, ela colocou um quadro, que eu sabia que era antigo, até tudo bem, mas como foi um feriadão, teve muito repeteco. Eu falei, gente, como se joga assim um feriadão desse de repeteco? Tem gente ouvindo rádio, você cria audiência. Ela Uhum. me colocou um quadro de 2023. Depois ela disse, esse quadro foi 2023, tal, tal, tal. Mas por que ela não criou um quadro para o feriado, uma coisa nova, né? E, Sim. então, isso me chamou a atenção. O que me preocupa no rádio hoje? É isso. É o repeteco, Uhum. é, é a questão de você ligar o rádio e ter muita notícia que as outras emissoras já estão dando, as abordagens são muito parecidas, e muita gente dando risada no rádio, muita brincadeira de bastidor, muito bastidor e muita gargalhada, muito risível, né? Coisa que algum tempo atrás a gente não via, né? E hoje, então, assim, a gente vê essa questão e muitos jornalistas, radialistas, diante do microfone, mal informados, né? Eles parece que chegam na redação, falam coisa e depois tem que ficar corrigindo. E a gente vê de correção no ar e às vezes nem corrigem, nome de pessoas, cidades, de música, e eles trazem mais interrogação do que afirmação, quando deveria ser mais afirmação. E Aham. para Falta piorar, de checagem, né? falta de checagem. E assim, Pesquisa. tem debate de televisão, está muito fraco isso. E outra coisa, desde que me chama a atenção, é o seguinte, é a questão da linguagem. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma emissora, tudo que o cidadão disse, para quem tem repertório, aquilo vale. Mas se você quer criar fazer o que eu falo lá para o pessoal da comunidade, você tem que facilitar o entendimento. Ficar falando em siglas, você não explicar o que é a sigla, uma sigla simples, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Em uma linha ou meia linha você resolve a explicação do que é OAB, ou em 2 linhas se você quiser falar da instituição. Então as pessoas começam a falar em TJ, em STJ, isso aqui, como se o outro tivesse esse mesmo repertório, e ele não tem. Eu sei porque eu já fiz esse, entre aspas, termômetro nas comunidades. Então o pessoal fica ouvindo certos termos, como agora está acontecendo esse conflito todo, que pode envolver já envolveu os Estados Unidos e outros países, etc. Mas numa linguagem de um repertório que às vezes nem a pessoa que está falando entende, porque como recortou e colou da internet, ela usa palavras assim, né? Fora o Uhum. estrangeirismo. Todo mundo Sim. está usando o spoiler, né? Sim. Para algumas
eu não sou um conservador, muito pelo contrário, Aham. muito arejado, muito aberto. Mas quando a gente percebe, você faz uma reunião, uma dinâmica, pessoal, vamos analisar a programação, essa é a dinâmica que eu faço. Já fiz muito isso com aluno também na Casper, na Sim, IMB, na faculdade que eu lecionei, mesmo na USP, um grupo da USP, a gente fez um debate uma vez, e o debate é o seguinte: cada grupo ouve uma emissora de rádio e traz um relatório. E aí, nesse relatório, a gente indica as emissoras e vem lá o que, que tem de repeteco, o que, que tem de linguagem, o que, que tem de trabalho, entre aspas, sentado, etc. Então, tudo isso aparece, né? sim, E é sim. muito chato isso, é uma coisa assim, é um desperdício. As emissoras estão perdendo, entre aspas, de ganhar um dinheiro, porque de fazer mais, ampliando a equipe, colocando pessoas, né? E Sim, aí sim. isso compromete muito, isso me chama muita atenção, acho bem, me Legal. entristece bastante. Pedro, vamos falar agora de Roquete Pinto. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para o nosso público sobre trouxesse a sua pesquisa a respeito do Roquete Pinto. Eu sei que você herdou também uma parte do acervo do Roquete Pinto, da família dele. Conta um pouquinho. O Roquete Pinto, ele é considerado o pai da radiodifusão do nosso país, um dos fundadores do INSE, que é o Instituto Nacional de Cinema Educativo, fundado aí pelo Getúlio Vargas. Enfim, a palavra é sua. Esse livro aqui é um livro que foi reeditado em 95, né? É um livro, tem até um autógrafo da filha dele. O nome do livro é Rondônia, que é um livro de antropologia assinado pelo Roquete Pinto. Esse livro é o primeiro estudo mais bem importante e fundamental sobre a história, sobre a questão da antropologia que Roquete Pinto escreveu numa missão que ele fez a Rondônia. Você falou, eu vou falar um pouco mais do livro. Aqui você falou do Instituto de Cinema, tem esse livretinho aqui que é fininho, que fala desse instituto, né? Então aqui é Instituto Nacional de Cinema e também é o envolvimento do Roquete Pinto. Então vamos falar dele. Quem é Roquete Pinto? É um homem que nasce no Rio de Janeiro. Ele vai fazer medicina. O Cat Pinto ele tem um trabalho que é voltado para a cultura. Um homem apaixonado pela cultura. E no início do século XX ele já vai estudar, ele vai fazer uma série de coisas e vai exatamente, vou até ver se eu acho aqui um texto dele, e ele vai fazer o que, o Edgar Roquette Pinto? Ele vai estudar medicina, ele vai estudar antropologia, ele vai se envolver com o cinema, e tudo isso é uma pessoa que tem o quê? Um caráter cultural, uma preocupação com a sociedade muito forte, e ele vai viver só 70 anos, que ele nasce em 84, 1884, e morre em 1954. Então, desde o Roquete Pinto, eu começo a estudar a história desse homem lá no início dos anos 2000. Já conhecia da faculdade, mas eu começo a me envolver mais. E vou para o Rio de Janeiro conhecer a família dele. E aí eu sou recebido por uma das filhas, a filha mais nova, que é a Carmen Lúcia Roquete Pinto. Ela faleceu há 2 anos, com 95 anos. Ela me recebeu muito bem, gostou muito do trabalho que eu estava fazendo de pesquisa sobre o Roquete Pinto, e contou coisas incríveis, e até fui presenteado, naquela ocasião, por esse livro que eu mostrei, por um rádio que está em tratamento de cupim agora, está numa estufa. Ela me deu um rádio de presente, que foi um rádio que pertencia ao pai dela. Eu poderia até te passar, depois eu vou te passar a foto dessa doação. Eu gravei um depoimento com ela, me fez essa doação. Entre fotografias também, porque a família dele se interessa muito por tudo, pela preservação da história. Tem neto que escreveu um livro sobre o Roquete Pinto, Cláudio Bujunga, tem coisas importantes. Mas ela achou que eu estava muito interessado, juntamente com a família, e me fez algumas doações que me ajudou muito. Bom, o Roquete Pinto foi um homem que início do século XX, ele era à frente do tempo, médico, etnólogo, antropólogo. Ele vai estudar a questão indígena de uma forma muito importante, lança esse livro que eu mostrei. Esse livro é um estudo de antropologia que eu recomendo, tem nas livrarias, bibliotecas, para vender também nas vendas assim, mais informais também. Ele já está esgotado, mas está aí para quem quer se interessar mais pela cultura indígena e também antropológica, da antropologia no início do século passado. Uma das histórias interessantes do Roquete Pinto é também a família dele, que
quando ele resolve criar a primeira emissora oficial do país, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, o Roquete Pinto tinha o conhecimento que antes da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, lá em 23, o Roquete Pinto ele vai fundar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com outros companheiros do Rio de Janeiro, em 23. Mas antes, em 1919, já existia um projeto radiofônico chamado Rádio Clube de Pernambuco, que ele conhecia. Então, ele nunca foi assim aquele homem de dizer, olha, eu estou fundando a primeira rádio do Brasil. Ele sabia que já existia a Rádio Clube de Pernambuco. Inclusive, é uma coisa que poucos livros colocaram isso, né? Poucos livros de história colocaram. Eu fui descobrir essa história através da família, de documentações, que me trouxe essa informação. Ele funda a primeira rádio do Brasil com o intuito de realmente promover a linguagem para os ouvidos, porque na década de 20, a nossa população ela era de maioria vivendo na área rural e maioria analfabeta, 70% da população analfabeta. Preocupado com isso, ele cria a rádio, que é a linguagem para os ouvidos, ele vai poder trabalhar a educação do homem pelo rádio. Então, esse é o sonho dele. Ele já sabia que no início não seria fácil, não tinha aparelho de rádio no Brasil, não era uma coisa fácil. Mas ele cria o projeto já com esse intuito, ele era visionário. E ao lado dele tinha uma mulher, que também fala um pouco. Uma mulher, era a Noêmia Alvarez, que era a mulher dele. Antes, ele foi casado antes, teve filhos, foi casado, mas lá em 21, ele era professor, ele conhece a Noêmia. E ela era a única aluna na sala de aula dele, já estudando essa questão, ele dava aula de história e ela já era, se falava normalista, né? Ele conhece e se apaixona pela aluna e a aluna pelo professor. É uma história interessante. Ela era 11 anos mais nova que ele. Ele é um homem íntegro, ele vai se desquitar e vai viver com a Noêmia, sem casar. E a Noêmia é outra pauta para a dona Deise Feitosa, porque eu falo para você, Noêmia Alvarez, se fala muito da Pagu, Patrícia Galvão, fantástica, né? Mas a Noêmia Alvarez, ela era uma mulher à frente do tempo, ela vai viver com um homem desquitado, conhece ele casado ainda, ele vai se desquitar, porque a paixão foi fulminante. A família da esposa, que era de classe média alta, né? Claro que vai existir um abalo nisso tudo, né? Porque ele era casado e tinha filhos. E ele vai se desquitar para viver com a Noêmia, que não tinha essa condição social como a primeira família. E nem a dele. Ele também tinha uma condição muito boa, intelectual. Não era um homem rico, mas tinha uma condição boa, só tomar água. E nisso tudo, a Noêmia vai ter uma atuação perfeita, porque ela era à frente do tempo, ela pertencia ao Partido Comunista ilegal na época. Olha que mulher. E ela tinha enfrentamentos. E eles vão viver sem casamento. Imagina você viver com um homem na década de 20, sem casar, sem passar por um... E ainda essa questão do desquite e tudo mais. E ela vai engravidar, vai ter uma filha, que é a filha que eu conheci, eu vou te enviar a foto, é a Carmen Lúcia Roquete Pinto, vai ser a filha do casal. E essa moça, essa menina nasce, a Noêmia vai viver pouco tempo com Roquete Pinto, porque ela tinha uma ação política muito forte. E ela, às vezes, discordava dele. Eles vão viver 7 anos, depois ele se separa. Ela se separa dele e vai viver com o primo, já fica grávida do primo e tem outro filho. É muito interessante a história dessa mulher, para os anos 20 e anos 30. Sim. E agora, o fator dela com o rádio é porque, como o Roquete Pinto se apaixona mais pelo rádio em 22, no Rio de Janeiro vai ter uma exposição sobre rádio e uma exposição para comemorar os 100 anos da independência do Brasil. Existe uma exposição ali em 22, que é muito famosa, e nessa exposição tem uma apresentação radiofônica. Ele está ali na exposição, vendo a exposição que é internacional, vários países, é uma feira, né? Vários países fizeram exposições no Rio para prestigiar o Rio de Janeiro e os 100 anos da independência do Brasil. E ali acontece a célebre fala do presidente da República da época, que está as pessoas numa produção de
grafia, na verdade, não era rádio, né? Era uma radiotelegrafia, assim. Então, eles fazem uma radiotelefonia. É diferente do que foi uma radiodifusão. Mas era um microfone ali aberto, alto-falante nas praças do Rio de Janeiro, e ele ali se apaixona, ele vê ali a possibilidade do rádio e essa mulher está ao lado dele. É uma das incentivadoras do projeto do Edgar Roquete Pinto. Então, a Noêmia, ela tem uma... E ela é uma das primeiras vozes femininas no rádio, que ele vai fundar, juntamente com a filha dele, a Beatriz, que ele vai ter... A Beatriz é filha do primeiro casamento. Também é uma das primeiras vozes no rádio. Então, essa história está em livros, está no livro do Bujunga, que é o neto dele, o Cláudio Bujunga, mas é interessante. Ele não cita exatamente a Noêmia, mas ele cita a Beatriz Roquete Pinto, que é uma pessoa fantástica, deixou um legado muito bom para a gente. É uma mulher assim também dinâmica e muito preocupada com o legado do pai. Muito bom, acho que vale muito trazer essa lembrança dessas grandes mulheres à frente do seu tempo, mas também que tem uma história relevante e que merece ser lembrada, rememorada. Ô Pedro, você vai ter que voltar outro dia para a gente falar sobre rádio podcast, sobre rádio digital. Aí vou te esperar aqui no nosso estúdio do Setcast, que a gente tem muito que conversar ainda. Vamos sim. Você tem muito que... Oi? Eu vou gostar muito, vai ser muito bom. Eu quero ir pessoalmente. Depois eu quero que você nos responda. A gente não está mais com tempo, mas depois eu quero que você me responda. Mas você pode me falar em uma palavra. Podcast é rádio? Rádio é podcast? Eu considero rádio. Por causa tem a questão da linguagem para os ouvidos. A linguagem para os ouvidos passou por muitas tecnologias, mas é a linguagem para os ouvidos. Então, eu particularmente considero rádio. Eu já ouvi outras pessoas dizendo não, mas eu acompanho, eu acompanho como radiodifusão. Maravilha. Então, quando você voltar, eu sei que você está indo para o Vale do Jequitinhonha. Alô, Vale do Jequitinhonha. Você tem parentes por lá, não é isso? É a terra da Chica da Silva, a terra do meu pai, estou indo para lá. Que maravilha. E quando você voltar, você vem contar para a gente sobre o Vale e também vamos falar sobre rádio digital, vamos falar sobre inovação e vamos falar mais sobre podcast. Vamos sim. Combinado? Gente, obrigado muito. Parabéns para vocês pelo projeto, muito interessante, eu quero voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro, por sua participação. As portas estão sempre abertas aqui do Setcast para você. Muito obrigado. E obrigada a você que esteve conosco até agora, que nos assistiu, que nos escutou, mas que ficou aqui com a gente, grudadinho aí, escutando o Pedro Vaz. Muito obrigada por sua presença aqui conosco. Muito obrigada por acompanhar mais um Setcast. E só lembrando que o Setcast é produzido aqui nos estúdios da VEM TV, com direção executiva de Igor Moraes, direção de imagem e áudio de Giovanni Fernandes e Vladimir Silva, coordenação de Tito Liberato e Giovana Souza, produção de Fábio Pereira e a apresentação de Deise Feitosa. E você já sabe, para saber mais sobre a SET e se associar, acesse set.org.br. Te vejo em breve.